abrir o seu coração para receber a porção que o Senhor já preparou para nós nesta noite. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Você pode sentar dizendo glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero um tempinho aí da sua atenção para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco através desta palavra. O texto ele é muito convidativo porque nós conhecemos a história de Moisés. Conhecemos a experiência em que ele teve quando o Senhor o chamou para ser o libertador de seu povo que estava sendo escravizado no Egito. E eu quero falar aqui nesta noite sobre 3 pilares de aprendizado que Deus quer ministrar sobre a nossa vida nesta noite. Eu repito, 3 pilares de aprendizado que Deus quer liberar sobre a nossa vida nesta noite. O primeiro é o tempo das coisas acontecerem na nossa vida. O segundo é pertencimento e o terceiro é experiência. Eu quero dizer que nós estaremos transitando nesses 3 pilares enquanto estivermos aqui na terra durante a nossa caminhada cristã, que é o tempo, que é pertencimento, que é experiência. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2, nós temos o grande chamado deste homem chamado Moisés, chamado do Senhor para com ele. A Bíblia diz ali: um anjo apareceu para Moisés em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Capítulo de número 3, chegou o momento do Senhor chamar Moisés para essa grande missão. E o que significa chamado? Chamado é o ato de atrair a atenção por meio de som, por meio de gesto, etc. Chamado é um meio que nós utilizamos para atrair a atenção de alguém. E Deus vai usar o fogo, Deus vai usar a sarça para chamar a atenção de Moisés. Porque Deus queria atrair a atenção de Moisés, porque Deus queria inaugurar algo na vida de Moisés, e esta inauguração está no primeiro pilar de aprendizado que eu quero ministrar aqui nessa noite. Qual é o primeiro pilar? Tempo. Quando Deus chama Moisés, manifestando a sua glória, nessa visão da sarça que ardia em fogo, mas a sarça não era consumida pela chama, Deus queria inserir Moisés em um tempo. Que tempo era esse? Um tempo que era o momento que Deus havia já estabelecido para que Moisés voltasse para o Egito, para tirar o povo escravo do Egito, num momento de transição e de libertação. E o que significa tempo? Tempo é a duração das coisas que cria em nós uma ideia de presente, passado e futuro. O que é tempo? Tempo é a duração das coisas que cria em nós a ideia de presente, passado e futuro. Hoje, nessa noite, nós estamos celebrando ao Senhor por 6 anos de ministério dessa igreja. Então, este tempo de 6 anos cria em nós essa ideia de presente, passado e futuro. Presente, nós estamos aqui hoje celebrando essa festa. Passado, como o pastor disse, há 6 anos atrás começou na varanda da casa um culto. Futuro, eu já quero liberar uma palavra profética para essa igreja, porque vocês estão encerrando um ciclo de 6. Aí eu quero te dizer que o ciclo de 7 está sendo inaugurado, e o ciclo de 7 que está por vir é a perfeição de Deus. Eu quero dizer que essa igreja vai dobrar em quantidade de membros. Eu quero dizer que essa igreja vai impactar essa região. Eu quero dizer que essa igreja vai conquistar coisas inimagináveis,
porque está sendo inaugurado aqui hoje o ciclo de 7 anos que está por vir. E se você tem fé para ligar com essa palavra, levante a sua mão para glorificar, porque o ciclo de 7 está chegando. Aleluia! Vai vir o ciclo da perfeição, vai vir o ciclo da prosperidade, vai vir o ciclo da provisão de Deus para essa casa, vai vir o ciclo da conclusão desta obra, vai vir o ciclo do prédio anexo, vai vir o ciclo de tudo que está sendo projetado, porque assim o Senhor está marcando este tempo. O 6 está sendo encerrado para que o 7 seja inaugurado. O que é tempo, pregadora? Tempo é oportunidade para a realização de algo. Aleluia. Então o Senhor está anunciando um tempo a Moisés. Deus está dizendo: Moisés, chegou o tempo. Que tempo é esse, Senhor? Tempo do Senhor me chamar para realizar grandes milagres? Também, Moisés. Mas não é só isso. Que tempo, Senhor? Tempo de eu receber um nível maior de experiência? Também, Moisés. Mas não é só isso. Qual é o tempo, Senhor, que está chegando? O tempo da libertação dos hebreus do Egito. Porém, há uma verdade sendo estabelecida aqui. Que verdade é essa? Para Moisés, Deus já estava inserindo ele em um projeto em que começou com a sarça ardendo em fogo. Porém, no tempo de Deus, Moisés já havia sido escolhido muito antes da sarça arder em fogo. Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Para que o nosso tempo chegue, a gente precisa se adequar com as estações, com o dia da semana, com o horário no relógio, com o dia do calendário. Mas o tempo de Deus, ele não é concreto. O tempo de Deus é eterno. Então, para Moisés, começou em Êxodo, capítulo de número 3. Mas o tempo de Deus começou muito antes dele nascer. Você entende? Porque há uma batalha espiritual para que as coisas não aconteçam na sua vida. Porque para mim, para você, nós só temos o tempo presente, mas Deus opera no passado, no presente e no futuro. Então eu quero liberar uma palavra para vocês, dizendo que nesta noite Deus está estabelecendo tempos que para Ele já está concretizado. Para você ainda vai chegar, mas já está preparado na mão de Deus. O tempo de você viver cumprimento de promessa. Aleluia. Desde o nascimento de Moisés até a presente data, ele estava inserido na cronologia de Deus. O que ainda não havia acontecido no episódio da sarça, já estava estabelecido diante do Senhor há muito tempo. Quer um exemplo? Vocês lembram como Moisés saiu do Egito? Moisés saiu do Egito como fugitivo. Primeiro começou antes do nascimento de Moisés, com as ameaças de Faraó. Faraó estava tão enfurecido porque o povo estava crescendo e ele vai lançar armadilha. Eu quero que esse povo seja dizimado. Eu quero que esse povo diminua de número, de prosperidade. Aí ele começa a perseguir os meninos, começa a perseguir os bebês do sexo masculino, começa a perseguir o nascimento. Mas a Bíblia diz que os pais de Moisés corajosamente se casam no tempo de ameaça, tem filho no tempo de ameaça, prospera no tempo de ameaça. Irmãos, não importa o quanto o mundo tem ameaçado o crescimento do povo de Deus, a igreja vai continuar prosperando e crescendo. Não importa quais têm sido as armadilhas do adversário durante esses últimos dias, a igreja do Senhor continuará avançando, porque a palavra nos garante que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Aleluia. Moisés nasce em um tempo improvável. O que era isso? Era o tempo de Deus já estabelecido na vida de Moisés.
Moisés é guardado, escondido por 3 meses. O que era isso? Era o tempo de Deus já atuando na vida de Moisés. Você acha o porquê que você não morreu até hoje? Porque Deus ainda tem coisas para cumprir na sua vida. Você acha o porquê você sobreviveu à pandemia, Covid, sobreviveu a tanta doença, enfermidade? O que é isso? Porque Deus quer cumprir promessas sobre a tua vida ainda. O tempo pode não ter chegado para você, mas o tempo de Deus já está correndo. Já está correndo. O fato de você estar aqui hoje, no domingo à noite, recebendo palavra de Deus, é o tempo de Deus correndo sobre a tua vida. Deus chama Moisés em Êxodo capítulo de número 3. Mas o chamado de Moisés começou antes mesmo dele nascer. E aí eu volto à pergunta que eu fiz. Vocês lembram como Moisés saiu do Egito? Como fugitivo. Por quê? Porque ele foi defender um hebreu. Aí ele defende o hebreu, mata um egípcio, enterra o egípcio. Aí no outro dia, Moisés está caminhando. E a Bíblia diz que Moisés vê uma contenda entre os seus irmãos, entre 2 hebreus. E aí eles estavam brigando. Aí Moisés se aproxima e pergunta assim: por que você está espancando o seu próximo? O homem olha para Moisés e diz: quem é você, Moisés? E quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Aí Moisés ficou com medo e por isso ele fugiu do Egito. Mas note que há uma verdade sendo notada aqui na vida de Moisés. Que verdade era essa? Os próprios hebreus estão fazendo a pergunta: quem é você? Será que você é algum príncipe? Ou você é algum juiz sobre nós? E eu pergunto: era ou não era? Era juiz. Era líder, era príncipe sobre eles, mas o tempo ainda de Deus não havia chegado para Moisés. Mas o tempo eterno de Deus, tudo já havia se concretizado. Aí eu quero liberar uma palavra para você. Até a perseguição que você enfrenta confirma o propósito que Deus tem contigo. Até a calúnia que você enfrenta confirma o propósito que Deus tem contigo. Ah, meu Deus, quando a perseguição vier, quando a calúnia vier, fique tranquilo. São pessoas confirmando que você é um potencial na mão dele. Aleluia. Quem você pensa, Moisés, que é? Está em capítulo 2, versículo de número 14. Você está pensando que é juiz sobre nós? E era, de fato. Só que o tempo de Deus ainda não havia sido revelado para Moisés. Mas na eternidade o tempo de Deus já estava correndo. Moisés vai fugir para o Egito e agora chegou o tempo de Deus apresentar a ele, inserido no tempo em que ele havia determinado. Aí, quando Moisés estava em Midian, apacentando as ovelhas de seu sogro, o tempo de Deus ainda não havia se concretizado para Moisés, mas o tempo já estava preparado em Deus há muito tempo. E aí eu vim com uma palavra nessa noite para esse primeiro bloco da mensagem chamada tempo. Não é porque ainda não aconteceu no seu tempo que o projeto se perdeu. Não é porque você pensou que 2025 seria o ano, 2024 seria o ano, 2023 seria o ano e ainda não aconteceu, não significa que o projeto no tempo de Deus se perdeu. Calma, você ainda não chegou no tempo estabelecido por Ele. Porém, eu quero te dizer que nenhum tempo da terra abafa propósito de Deus. Eu quero encorajar pessoas que estão orando há 10 anos por alguma causa e ainda não recebeu. Continua orando, porque ninguém abafa projeto de Deus. Eu quero orar por pessoas que estão esperando há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, para que sua família seja entregue aqui no altar como servo do Senhor e ainda não aconteceu. Continua perseverando, porque ninguém pode abafar o projeto de Deus. Aí eu lembrei de um casal na Bíblia que há muito tempo esperava uma promessa se cumprir
ali. Quem era? Abraão e Sara. Abraão esperava um filho. Sara ficou tão agoniada que deu Agar para Abraão gerar um filho. Em lugar dela nasce Ismael. Aí Abraão está tão angustiado que Abraão fala assim: Senhor, eis aqui meu filho Ismael, faça dele o cumprimento da promessa que o Senhor me fez. Já está bom, Senhor. Aí Deus fala: Abraão, tu não sabe, não será de Ismael, mas será de Isaque, teu filho, fruto de Sara. Calma, Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo de número 14, a Bíblia diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não há nada difícil para Deus. Deus dizendo para Abraão: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara vai ter um filho. Mas já está velha, Senhor, mas Sara vai ter um filho. Mas eu estou velho, Senhor, mas Sara vai ter um filho. Mas é impossível, Senhor, mas Sara vai ter um filho. Eu convido a você a andar por fé e não pelo que você está vendo. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai cumprir. Ele disse, está dito. Ninguém muda decretos de Deus. Ninguém altera decretos de Deus. Quando Deus libera a palavra, você pode esperar tranquilo, porque Ele cumpre a sua palavra. Chegou o tempo de Deus na vida de Moisés. E eu já disse para vocês que vocês estão encerrando um ciclo de 6 e estão inaugurando o ciclo de 7. E o tempo do Senhor chegou. E Deus vai começar a abalar algumas estruturas. Deus vai começar a abalar alguns departamentos. Ele vai começar a mexer em alguns ministérios. Ele vai começar a abalar. Por quê? Porque quando Jesus começar a abalar, é porque Ele está querendo tirar o que tem que ser tirado e acrescentar o que precisa ser acrescentado a Ele. Fechamos o bloco do tempo. Vamos entrar no segundo bloco. Pertencimento. O que é pertencimento, pregadora? É a sensação de fazer parte. Pertencimento é a sensação de ser participante de algo. Não se sentir parte pode ter efeitos negativos na saúde física e na saúde mental. Já afirma a psicologia sobre isso. Não se sentir pertencente pode trazer efeitos negativos na saúde física e na saúde mental. É por isso que tem gente que não consegue se firmar no Senhor, porque ele ainda não se sentiu pertencente ao reino de Deus. Não sente pertencente. Ele ora, ele canta, ele vem, mas ele não se sente inserido. E a minha oração neste momento é que enquanto eu estiver falando sobre esse bloco, áreas que você ainda não se sente pertencente, eu quero que o Espírito Santo de Deus coloque as mãos sobre você e te leve exatamente para o lugar de pertencimento. Porque Deus vai se apresentar para Moisés, ainda no capítulo 3, versículo de número 6, e vai dizer: Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que Deus está falando isso para Moisés? Deus queria fazer com que Moisés entendesse: Moisés, você está inserido em uma missão, mas calma, esse povo não é seu. Fica tranquilo, que esse povo é meu. Irmãos, quando Deus assume a propriedade de alguma coisa, quando Deus assume a patente de alguma coisa, meu Deus, não tem a ver com você, não tem a ver, tem a ver com Ele, por quê? Porque Ele que chamou: Moisés, eu te chamo, Moisés, eu vou te levar para libertar o meu
povo que está no Egito, Moisés. E isso é uma grande verdade. Por quê? Porque todas as vezes que Moisés se sentia fraco, ele se lembrava de quem era aquele povo. Todas as vezes que Moisés se sentia desafiado, ele lembrava de quem era aquele povo. Quem chamou garante, quem chamou opera. Porque o mar se abriu diante de Moisés, porque aquele povo não era de Moisés, aquele povo era de Deus. Aleluia. Porque Deus fala assim: Moisés, por que tu está clamando? Diga ao povo que marche. O que era isso? Deus dizendo: Moisés, eu já liberei a estrada, é só passar. Irmãos, quando Deus libera algo para você passar, é sobrenatural. Peça uma fé, para não só observar as coisas acontecendo. Peça uma fé para que quando as coisas começarem a acontecer, você aproveite a oportunidade do que está acontecendo. Que você não fique assustado com o que está acontecendo e paralise. Porque se o povo ficasse assustado, que ondas são essas que estão se formando à nossa lateral? Que paredes de água é essa que está se formando à nossa lateral? A sua fé não vai paralisar você, a sua fé vai te empurrar para o avanço. Aleluia. Moisés, esse povo pertence a mim. E eu quero te dizer que existem 3 mudanças quando nós nos sentimos pertencentes. A primeira mudança é a sensação de conforto. Já foi levado para uma festa que você não foi convidado? A gente não fica sem graça? Sem graça. A gente pensa que o anfitrião está olhando para a gente, perguntando quem a gente é, que não conhece. É uma sensação de desconforto porque você não se sente pertencente àquele grupo. Então há 3 mudanças quando nós nos sentimos pertencentes. Primeira coisa que muda em nós é uma sensação de conforto. Sensação de que você está em casa. Segunda coisa que acontece quando nós nos sentimos pertencentes é a segurança. Nós temos segurança no que estamos fazendo, no que estamos participando, porque afinal nós nos sentimos pertencentes. Terceira e última coisa que muda quando nós nos sentimos pertencentes: confiança. Deus queria trabalhar nesses 3 pilares na vida do povo que estava saindo do Egito com mentalidade de escravo, mas que agora precisava mudar a sua mentalidade. Deus deu a eles uma sensação de conforto. Lembra de quando eles estavam no sol quente no deserto? O Senhor se apresentava para eles como uma nuvem para que a sombra cobrisse a pele deles. Sensação de conforto. Lembra de quando eles estavam andando na noite, o Senhor se apresentava como coluna de fogo para dar a eles o que? Segurança. Lembra quando eles estavam com fome, maná caía do céu, sensação de quê? Confiança, o Deus que me sustenta. Aí eu vim te dizer que Deus estava falando para Moisés: Moisés, esse povo está vinculado a mim, e eu quero ler 2 textos para você se sentir pertencente ao reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 13, a Bíblia diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Quem nos tornou pertencente ao reino de Deus não é uma carta de apresentação da prefeitura, não é uma nomeação num cargo público. Quem nos tornou pertencente ao reino de Deus foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então Satanás é mentiroso quando ele diz que você não tem parte com a igreja. Você tem parte com esse reino, porque o sangue comprou você. O sangue comprou você. Oh, meu Deus, aleluia. O sangue te comprou. Pertencente, porque tem gente que não consegue se firmar, porque Satanás é acusador, acusa você não vale, você não vai conseguir, você é imundo, você é sujo, você pecou. Mas nessa noite, mentiras de Satanás estão caindo por terra, porque Jesus está dizendo: você é filho, você é filha, foi comprado com meu sangue, eu te santifico, eu te purifico. Se você quiser, vem, que o acesso está liberado, porque o meu sangue comprou. Aleluia. Sangue de
Romanos capítulo 14, versículo de número 8. A Bíblia diz, Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Satanás quer colocar medo na gente. E tem crente que ainda hoje pergunta assim, nos eventos de escola bíblica, mentoria, discipulado: irmã, ou às vezes quando nós estamos dando aula, professora, obra de feitiçaria pega em crente? Porque Satanás quer colocar um medo. Aquele que tem a sua vida regida pelo Espírito Santo de Deus não tem obra de encantamento, feitiçaria, macumbaria que paralisa um crente cheio do Espírito, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Aí eu pergunto aqui, você como proprietário de um veículo, você daria a chave do seu veículo para um homem mal intencionado, para um homem que quer te fazer mal, assumir o controle do seu carro? Não, porque ele é seu. Você tem o direito de liberar ou de não liberar, porque a chave está em tuas mãos. Você deixaria um ladrão entrar na tua casa? Você deixaria que alguém chegasse lá, batesse na sua porta: oi, boa noite, eu sou um ladrão, quero roubar a tua casa, você deixa eu entrar? Aí você abriria a porta e fala: pode entrar, seu ladrão, pode levar o que você quiser. É claro que não. Por quê? Porque a casa é tua. Assim como a gente não deixa que ninguém faça mal com propriedade nossa, imagina o Senhor. Oh, meu Deus. E enquanto eu libero essa palavra de pertencimento, eu quero acreditar que sobre a tua casa Deus está estendendo agora muralhas de fogo, porque Ele não entrará naquele portão, não vai entrar naquela avenida, não vai entrar naquele terreno, não vai tomar posse do que é teu, não vai tirar teu filho de casa, não vai tocar no teu casamento, porque você é pertencente. Usa a tua autoridade, crente, e repreenda as ações dele no nome de Jesus. Repreendemos, Senhor, agora adultério, repreendemos no nome de Jesus. Pecado, repreendemos no nome de Jesus. Desvio, repreendemos no nome de Jesus. Enfermidades, repreendemos agora no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o ciclo de 7 está começando. Eu quero dar um conselho para as ovelhas dessa igreja. Se agarra ao lado dos seus pastores. Se agarra com o líder de departamento. Fecha junto na visão do serviço. Porque Deus está me dizendo que todo aquele que quiser entrar nessa visão será também abençoado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, se apegue mais ao corpo da igreja. Aquele que serve, sirva mais. Aquele que lidera, lidere com mais amor. Aquele que é liderado, fecha junto com o teu líder, porque enquanto essa igreja estiver crescendo, a tua casa vai crescer também, sua família será abençoada também, seus negócios serão abençoados também, seu CNPJ será abençoado também. Oh, meu Deus. Como o pastor disse, o dinheiro está no nosso bolso. Deus queria que o povo adorasse a Ele no deserto, e a arquitetura do tabernáculo já estava na mão de Deus. Quem construiria? O povo. Agora, com que dinheiro? No deserto, quem vai plantar para colher? Não tem como. No deserto, quem vai negociar? Não tem como. Mas como eles saíram do Egito? Com prata, com ouro, com riqueza. Irmãos, é um ciclo. A igreja cresce, inevitavelmente você cresce. A igreja prospera, inevitavelmente você prospera. Você prospera, inevitavelmente a igreja prospera.
Deus, Ele não quer trabalhar só em uma ponta, Ele trabalha nas duas pontas, igreja e servos do Senhor, duas pontas, porque é nesse ciclo de vai e vem que a obra de Deus está crescendo. Então a gente fecha o bloco do pertencimento. Deus está dizendo: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. O que Deus estava dizendo: Moisés, eu tenho uma aliança com esse povo. Que não começou agora, hein, Moisés? Começou há muito tempo. Vamos entrar no último bloco para nós encerrarmos. O último bloco que eu disse é experiência. O primeiro é tempo, o segundo, pertencimento, e o terceiro, experiência. Fique tranquilos que nós vamos encerrar em alguns minutos. O que é experiência? Experiência é qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Que é experiência? Qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. O que é experiência? Experiência é aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Talvez você fale assim: irmã, sabe por que eu não prego? Porque eu não tenho experiência. Mas se você não fizer, você nunca terá. Então tem que exercer o ministério pelo qual foi chamado. Você sempre vai começar sem saber nada, mas você nunca ficará sem aprender. Mas você precisa executar. Experiência, qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos, aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Parado, ninguém se torna experiente. Sem dar frutos, ninguém se torna experiente. Então Deus queria que aquele povo também tivesse uma experiência com Ele, porque Deus usou Moisés para fazer tantos sinais antes dele libertar o povo. Deus queria que aquele povo tivesse experiência. Sabe qual é o grande desafio dos judeus, da cultura judaica? Desde essa época, desde os tempos bíblicos. Sabe qual é o maior desafio deles? Servir, acreditar em um Deus que não revelou o seu nome, sua aparência. Porque o desafio contra a idolatria, porque todas as nações, principalmente no Egito, todos os deuses do Egito tinham uma estátua, uma aparência, um nome para que o povo se apegasse. Deus, foi a primeira pergunta que Moisés fez para o Senhor. Senhor, vamos voltar no capítulo 3. Senhor, eles vão me perguntar. Que Moisés está preocupado. Moisés está preocupado. Senhor, quando eu falar com os filhos de Israel, eles disser que o Deus dos nossos pais me enviou para libertá-los, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Porque Moisés sabiam que eles iriam perguntar qual era o nome de Deus, porque todos os deuses do Egito tinham nome. E Moisés está preocupado: Senhor, eles vão querer saber o seu nome. O que é que eu vou dizer para eles? Deus disse: Moisés, você vai dizer uma verdade para aquele povo, porque Deus não é refém das nossas dúvidas e questionamentos. Você acha que Deus vai fazer quando a gente fala assim: Senhor, se o Senhor não fizer daquele jeito, eu não me levanto. Se o Senhor não curar fulano, eu não vou para a tua casa. Mas se o Senhor não fizer isso, eu não oferto mais. Se o Senhor não fizer isso, eu não dizimo mais. Deus não é refém das nossas dúvidas. Ele é suficiente em si mesmo e Ele não precisa provar nada para a gente. Então, se eu sou você, eu corria logo para esse poder sobrenatural de Deus e ficasse igual o profeta Abacuque: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais ovelha nos currais, ainda que tudo fale, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque está dizendo: Senhor, não quero ver nada não, eu confio, eu acredito, não preciso de sinais para que a minha fé seja baseada nesse Deus. Eu já tenho uma palavra revelada e essa palavra me basta.
Moisés vão perguntar qual é o seu nome. Se eu já não consigo revelar para eles a tua aparência, porque o Senhor não me revelou pela aparência, como que eu tive encontro com Deus? Uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Pelo menos diga o seu nome, Senhor. Deus responde a Moisés: Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Isso basta para eles, Moisés. O que Deus estava dizendo nas entrelinhas, quando Ele não revela o seu nome, mas quando Ele diz que Ele era o que Ele era, Deus estava querendo dizer: Moisés, vocês vão conhecer a mim através da experiência que vocês tiverem comigo. O que significa o eu sou o que sou? Significa, Moisés, eu sou o que sou, eu sempre estarei sendo, eu decido o que serei, eu me revelarei ao povo segundo a sua necessidade, Moisés. É por isso que o nome de Deus, vocês sabem, não é Deus. O nome de Deus não é Deus. O nome de Deus não é Senhor. O nome de Deus próprio também não é Pai. E isso é um dos questionamentos, né, mais complexos dentro da teologia. Qual era o nome de Deus? E aí os judeus defendem que o tetagrama era um nome impronunciável de Deus, se perdeu durante, né, as cópias, as transliterações da Bíblia. Só que a gente não anda com a ausência desse nome, porque o eu sou carimbou a identidade do povo de Deus. É por isso que no Salmo de número 124, verso de número 8, o salmista está dizendo assim: o meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas que nome é esse? Que nome? Essa coisa do nome pulsou o nosso coração durante muito tempo. E esse nome que Deus não revela para Moisés, mas que Deus vai liberar para Moisés segundo a necessidade que o povo tinha, conforme Deus foi se revelando para o povo. Esse é o maior mistério na história de Israel. E quando eu sou disse que Ele sempre estaria sendo, e Ele decidiria o que seria, é porque Deus se revelou sempre para o seu povo, segundo a sua necessidade. E eu queria que você ficasse de pé agora, que eu concluo a mensagem dizendo, nessa noite: todos nós aqui temos vivido desafios. Se você não tem nenhum problema na vida, você é anjo. Tem uma asa escondida debaixo dessa tua blusa branca bonita aí. Todo mundo tem desafio, problemas. Talvez amanhã, segunda-feira, você tem tantos compromissos para honrar. E só Deus sabe como está a sua conta. E aí eu vim te dizer que o eu sou se revela para você segundo a sua necessidade. Quem é Deus? A Bíblia diz que Ele, por muitas das vezes, foi Elohim. Significa Deus forte. A Bíblia diz que outras das vezes se revelou como El Olam, significa Deus eterno. Por outras vezes, Deus se revelou como El Shaddai, todo-poderoso. Outras vezes, Ele se revelou como El Elyon, Deus altíssimo. Deus também é intitulado como Adonai, Senhor soberano. Quem não conhece o episódio de quando Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado no Monte Moriá, e ali o cordeiro se apresenta e ele libera aquela palavra dizendo que o Senhor ia prover, e ali ele é intitulado como Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quantas batalhas vencidas do povo de Israel, em que o povo erguia a bandeira dizendo: Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quantas das vezes o Senhor liberou paz no meio da guerra, e os hebreus diziam: o Senhor é Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Por que isso? Porque Deus se permitiu se revelar a você conforme a sua necessidade. Então, quem é Deus? Vai depender do que você precisa hoje.
Você precisa de provisão? Ele é Jeová Jirê. Vai prover sobre a tua vida. Você está precisando de paz dentro dessa casa, dessa família, nesse setor de trabalho perturbado? Ele é Jeová Shalom, a tua paz. Porque Deus não revelou o nome próprio dele. Porque Deus está dizendo: Moisés, eu quero que esse povo tenha experiência. E aí o Senhor está entregando. Porque cada nome divino revela quem Deus é. E como Deus age na vida do homem. Ele é criador. Nas suas obras, Deus deu provas do que Ele pode fazer. Está precisando de cura? Ele é Jeová Rafá. Então eu concluo essa mensagem dizendo que Deus quer te levar para um nível. Que nível é esse? Já entendemos que Ele tem um tempo para cumprir todas as coisas. Já entendemos que somos pertencentes ao reino de Deus. E agora Deus quer elevar o nosso nível, um nível de experiência com Ele. Eu quero que você cate um crente aí para você orar junto com ele. Você não vai orar sozinho não, caça alguém aí, não seja preguiçoso. Se não tem aí uma mulher do seu lado, você sendo uma mulher, caça aí uma irmã. Se você não conhece essa pessoa que está ao seu lado, não é seu marido, seu filho, saia do seu lugar, caça alguém para você orar. Deus está querendo elevar o nosso nível de experiência com Ele. E eu quero liberar essa palavra dizendo que a porta da experiência está sendo aberta sobre este lugar. Vocês vão provar de uma experiência com Deus tão tremenda que o pastor vai poder abrir aqui oportunidade para contar testemunho nos cultos. Porque testemunhos chegarão de que Deus proveu, de que Deus operou, de que Deus curou, de que Deus libertou. Deus trouxe para a presença dele quem estava afastado, que Deus abriu porta, que Deus elevou pessoas no setor de trabalho, que Deus abriu e inaugurou novas empresas. Testemunhos vão chegar. Caça alguém do seu lado e começa a orar com ele agora. Não espere eu orar, libere para essa pessoa agora uma palavra. Libera uma palavra com ela. Eu não quero ninguém sozinho, irmãos. Acredite no profeta de Deus. Eu estou aqui como profetisa do Senhor. Caça alguém aí, pega alguém e começa a orar com ele. Começa a liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele. Porque o ciclo de 7 foi inaugurado. E você não vai ficar fora desse ciclo. Você não vai ficar fora desse tempo. Você não vai ficar fora dessa visitação. Ah, meu Senhor, a tua igreja está orando. A tua igreja está clamando. E eu quero te dizer, Senhor, haverá um novo nível de experiência contigo. Haverá um novo nível de manifestação da tua glória nessa igreja. Haverá um novo nível no ministério dessa casa. Haverá um novo nível de intimidade com as irmãs da intercessão, com as irmãs da consagração, com o ministério de louvor, com as irmãs da dança, com os jovens, adolescentes, crianças. Um novo nível, Senhor. Um novo nível, Senhor. Tu és o Jeová Jireh. Tu és Jeová Rafá. Tu és Jeová Nissi. Tu és Jeová Shalom. Tu és Sidkeno. Tu és Elohim. Tu és Adonai. Oh, meu Senhor, do que tu precisa, Deus se manifestará na você conforme a tua necessidade. Quem é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e fale em línguas. Seja renovado, seja renovado. Abra a tua boca e fale mistério com Deus. Fale mistério com Deus. Receba a tua porção nessa noite. Nenhum mal chegará na tua casa. Aquele que te guarda, a Bíblia diz, aquele que te guarda não dorme. Quem é Ele? Ele é o Jeová grande de Israel. Ele está sobre a tua vida, Ele está sobre a tua mente. A depressão não vai aprisionar você. Síndrome do pânico não vai aprisionar você. A ansiedade não vai aprisionar você.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não vai te molestar, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para todo sempre. Eu quero conhecer o primeiro corajoso, a primeira corajosa, que vai sair do seu lugar e vai vir entregar sua vida a Jesus no altar. Eu quero conhecer você que vai sair do seu lugar e vai vir para o altar dizendo: Senhor, eu quero. Oh, aplauda a igreja. Eu quero conhecer você que vai sair do seu lugar e vai dizer: eu sou pertencente a esse reino. Venha. Você que precisa ter encontro com